Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa aula de circuitos cerebrais e a dor crônica. Eu estou muito feliz que você está aqui comigo hoje, nessa noite. Uma aula que foi pensada para você que vive com incômodos e que busca soluções e muitas vezes não consegue resolver sua dor. Essa é a realidade de muitas pessoas hoje em dia, em que, apesar do cuidado com relação à parte medicamentosa da dor, muitas vezes não consegue solucionar e nem mesmo sabe qual é a real causa de uma dor ou uma dor crônica, não é verdade? Eu venho trazer uma história para vocês que, quando eu estava fazendo essa palestra, eu precisei realmente sair da zona de conforto. Pensando em sair nessa zona de conforto, eu tive que criar muitas estratégias para que hoje eu pudesse estar aqui, apresentando essa aula para você e falando sobre um assunto que é muito difícil de se falar. Por quê? A dor crônica nada mais é do que algo muito pessoal e muito particular. E, especialmente, ela é tratada de uma maneira muito generalista, que hoje nós já temos muitos recursos que podem nos ajudar nesse momento a direcionar e até mesmo a entender qual é a raiz desse problema. Eu sou Suelen fisioterapeuta, trabalho há mais de 15 anos com dor crônica e movimento, e eu vejo o quanto que a liberdade do movimento, um corpo mais flexível e muitas vezes o entendimento daquilo que acontece, dos gatilhos que podem vir a acontecer no seu corpo, fazem com que tenha toda a diferença essa questão da dor, né? E hoje eu trouxe essa primeira palestra para vocês nesse mês de janeiro, falando sobre os circuitos cerebrais. Quando eu disse para você que eu precisei sair da zona de conforto, que eu precisei fazer uma coisa muito diferente na hora que eu vim construir essa palestra para vocês, foi pensando na definição do que realmente é um circuito. Quando a gente pensa num circuito, que é quando eu definir a questão da dor crônica no cérebro, a gente pensa numa trajetória. Essa questão da dor, ela sempre acontece conforme uma trajetória pré-determinada e construída por muito tempo. Gatilhos, crenças e muitas outras coisas que se constrói junto com um comportamento inadequado do corpo. E é isso que acontece. Qual que é o objetivo do circuito? Quando eu falo do cérebro, o circuito está aqui para estabelecer uma corrente elétrica entre o ponto final, o ponto inicial e o ponto final. Só que muitas vezes esse circuito ele não está fechado e protegido. E o que acontece? Se uma portinha se abre, como uma das imagens, essa energia se dissipa e não é possível chegar no ponto final. Isso causa irritação, alterações de pensamento, mudanças na estrutura e na plasticidade cerebral. E essa portinha acaba ficando aberta por N motivos, por questões da dor que se desenvolveu, por uma agudização extrema que aconteceu. E eu falo para você que quando nós descobrimos o ponto aonde essa porta se abre, que é através do movimento, de uma manipulação de um tecido e até mesmo uma mudança de hábito, esse novo circuito consegue se fluir e melhora-se muito a dor nessa situação. Mas como que eu posso mudar esse circuito do cérebro? Através do movimento, do hábito, do pensamento e da construção de emoções diferentes e positivas muitas vezes, porque a dor crônica, além de trazer todo o desconforto corporal, ela traz uma sensibilização central, que é muitas vezes comovida através de gatilhos que você tem, sem nem mesmo perceber, principalmente em ambientes que te trazem desconforto.
Interessante isso, né? Porque quando eu comecei a estudar a dor crônica, e eu consegui trazer essa imagem para vocês e entender que é quando esse circuito não consegue fechar, quando o polo positivo e o polo negativo não conseguem funcionar de maneira equilibrada, é aí que o corpo da gente traz essa sensação de dor. Aí eu te pergunto, a dor, ela tem um local definido? Como é que seria ela? Existe um órgão, um nome que você pode dar? Isso é possível? Ou eu te pergunto e vou muito além, além de ter um local, de talvez ter um órgão determinado, como a sua dor seria? Que nome você daria para ela? Como você nomearia ela? Isso é tão importante quanto resolver o problema de uma dor, não é mesmo? Eu vou trazer uma história pessoal para vocês falando de dor. Eu, quando era criança, tive um trauma na região do crânio. Eu tinha aproximadamente de 5 a 6 anos. E com esse trauma, eu desenvolvi uma desorganização cerebral, que eles davam o nome de disritmia. Isso em 1980 e bolinha. O lugar aonde eu morava era um lugar que não tinha tantas especialidades, então eu tinha que ir para um outro local. Naquele mesmo dia em que sofri o trauma, a dor também pode acontecer por um trauma, a primeira questão que meu pai teve e minha mãe para poder me proteger da dor e da situação do trauma era: não deixe ela dormir. Tudo bem, passaram-se os dias, eu fui a um especialista, foi-se feito vários exames para poder fazer um diagnóstico preciso daquela época, que nós não tínhamos naquela época tomografia, era feito normalmente o eletroencefalograma, e foi administrado uma medicação para poder me ajudar nessa organização das sinapses, enfim, do sistema cerebral, tá? Era uma medicação super forte para uma criança pequena, em que mobilizou o ambiente da família, tá? Só que o que eu tenho para trazer para vocês é o seguinte, que apesar de eu ter passado 3 anos tomando a medicação, melhorado um funcionamento cerebral, porque naquele momento o médico falava que eu poderia ter uma sequela, eu tive um contra muito complicado, que eu precisei me adaptar e administrar isso naquele momento sem entender. Eu tinha uma enxaqueca que piorava muito em determinadas situações, que hoje ainda não entendo, mas que muito provavelmente aconteciam em momentos em que me desafiavam e eu precisava sair da minha zona de conforto, né? Os anos passaram, eu tive várias dificuldades, principalmente na questão da escola e de aprendizado, mas eu me sinto hoje aqui honrada de estar podendo dar essa aula para você e falando de dor, de cérebro, que são duas coisas extremamente difíceis de se falar e de se comunicar. Então, quando eu fiz essa palestra, eu me perguntei, mas para que nós precisamos sentir dor? Por que nós precisamos sentir dor? E quando eu busco isso, a dor, em todos os sentidos, e principalmente se tratando do lugar que eu estou, que é um trabalho que eu faço hoje, que é cuidar de pessoas que têm dor e que buscam qualidade de vida e bem-estar, eu me deparo com a definição de proteção. Nada mais é do que uma proteção. Mas por que esse desejo desenfreado das farmacêuticas e de nós mesmos de acabar com algo que nos protege? Ela só se torna protetiva até o ponto que você consegue resolver essa situação dentro de poucos dias. Acima de 60 dias, essa dor se torna crônica, ou seja, ela traz uma transformação na região cerebral, aonde a disfunção pode até não acontecer, mas existem os gatilhos que ali você vai ter que aprender a conviver até que você busque
uma resolução definitiva e que muitas vezes isso até não acontece ainda conforme os nossos conhecimentos, não é verdade? Então, quando a gente pensa nesse desejo, nesse medo de se machucar mais, nesse medo de viver novamente com essa dor, eu trago para você a seguinte questão: aonde é que chega essa informação de dor no meu cérebro, no meu corpo, que possa produzir sensações, medos e pensamentos que podem desenfrear uma dor que eu não consigo controlar, nem mesmo com medicamento? Eu já tive várias pessoas e vários pacientes que construíram um corpo organizado, um corpo móvel e que fizeram quadros de dores que passaram com muito maior agilidade devido ao trabalho preventivo que se faz, mas que não eliminava essa dor por completo com nenhuma medicação. Aí entra o olhar terapêutico, tanto do médico, que trabalha com a dor, como o fisioterapeuta, que ajuda o paciente a administrar ela através de técnicas de movimento de autocuidado. E eu tenho para te dizer hoje sobre isso o quê? Sim, existe o caminho, existe um local no seu corpo, sim, que pode potencializar essa sensação de dor, que se chama sistema límbico, que está junto ali na região do tálamo, que são duas regiões centrais no seu cérebro e de extrema importância nas resoluções, principalmente psicoemocionais da nossa vida. E eu vou longe, falando sobre a região do hipocampo, que é uma região extremamente importante na relação com o que nós aprendemos de novo e nessa sensação de local e espaço. No hipotálamo, que nos ajuda a reproduzir a tão chamada neurogênese, que a gente recebe os nossos novos neurônios, que são construídos através de experiências que nós construímos através do nosso corpo, e a região da amígdala, que é uma região muito complicada e de difícil controle quando nós falamos da relação com as emoções e principalmente com os nossos pensamentos. Então, sim, existe um local, existe um órgão, mas muitas vezes essa dor se espalha pelo corpo. E aí, o que a gente precisa fazer? Eu vou trazer um exemplo para você de um paciente que chega com uma dor no corpo, que eu posso te dizer que ele pode ter um diagnóstico de fibromialgia definido e que essa dor não tem lugar, ela anda pelo corpo. Então, quando essa dor anda pelo corpo, existe algo que ultrapassa o movimento, o tendão ou um trauma no corpo dela. Tem uma relação muito mais profunda com essa relação do sistema límbico que eu acabei de falar para você. E como é que eu posso melhorar? A primeira coisa é: a sua dor melhora com o movimento? Não. Ou sim? Existem esses dois pontos, né? A sua dor melhora com a respiração? Sim. Não. A sua dor melhora com a medicação? Sim ou não? São 3 sistemas de avaliação que eu, somente de perguntar, já posso ser direcionada. Se o meu paciente começa a fazer a dor e após um estímulo na região, que depois nós vamos conversar sobre a fáscia, com bolinhas e outras coisas que a gente pode fazer com o movimento, você refaz um teste ou um movimento que ele sentia dor e essa dor some como se fosse um passe de mágicas, muitas vezes ela tem uma relação extremamente forte com gatilhos emocionais. Agora, se é uma dor que pinça, que incomoda, que arde, aí é preciso atenção, porque pode estar relacionada a questões mais corporais, de raízes e outras coisas. Então, a gente precisa entender que existem processos que podem ser mais corporais, mas também existem processos que podem ser mais sensoriais, que a gente chama de percepção e de emoção, tá bom? E aí, indo para frente,
Eu achei um vídeo muito interessante que fala sobre automatismo, como que a gente faz os movimentos e isso se torna automático, a questão do piloto automático que a gente sempre fala muito. E eu posso te dizer, sim, que o piloto automático, ele, muitas vezes, ele é muito importante, principalmente nos nossos reflexos, na economia de energia que o corpo precisa fazer com relação às atividades corriqueiras que a gente precisa fazer, por exemplo, se eu estou escovando os dentes, eu não preciso pensar para fazer isso, mas também é perigoso. E eu vou trazer um vídeo para vocês explicando e falando um pouco sobre isso. Tá bom agora, né? Olha a região que eu falei para vocês. Pânico. Predições cerebrais, né? Quando a gente fala da memória e dos mecanismos no corpo, agora a gente vai entrar numa questão que são os mecanismos sensoriais e a memória do corpo. E quais são os mecanismos que percorrem o corpo e que acontecem de maneira automática? A postura. Imagina quando você entra em um local e você precisa se endireitar. Sabe quando chega a mãe e você já faz assim? Você não pensou, você simplesmente se endireitou porque ela entrou no ambiente, tá? A fome, a sede, a respiração e a temperatura corporal. Tudo isso acontece em um sistema que se chama sistema nervoso autônomo. E esse mecanismo se inicia antes mesmo de você perceber. O fato de você entrar em um ambiente ou alguém reproduzir um comportamento, você, antes mesmo de perceber tensão, a mudança corporal,
você já vai trazer isso para sua memória e o seu corpo vai se modificar instantaneamente. Quando algo ou alguém ou algum ambiente estimula aumentando essa necessidade de emergência, urgência, que é a questão de quando você precisa se proteger ou quando você precisa se abaixar por algum lugar. Sabe quando a gente vai passar embaixo de uma escada e essa escada, você não precisa abaixar, você está passando com um carro e aí você faz, são reações automáticas que são construídas através da memória. Mas o que isso tem a ver? A dor, com dor, ou que tem a ver com memória. A dor é um fenômeno químico que é construído através de experiências e as predições cerebrais, que foi falado no caso da Marta, que antes mesmo de acontecer do menino chegar próximo da bola, o cérebro dela já trouxe a memória de perigo, de urgência, para que ela pudesse proteger essa criança. E a dor acontece dessa forma no seu corpo. Às vezes você precisa se proteger de um movimento excessivo, então a dor aparece ali. Às vezes a dor acontece por conta de um excesso de movimento, para uma proteção, para que se restabeleça ali aquele local e que com o processo inflamatório natural isso possa acontecer normalmente. Só um minuto. Vamos lá. Como tudo isso é possível? Como pode ser remodelado o seu cérebro, um cérebro que já possui a dor ali e que é importante você estar passando por essa situação? Como que é possível remodelar esse cérebro, né? Reproduzindo uma neurogênese nova, que é a produção de novas sinapses, reproduzindo uma plasticidade maior no seu cérebro, que é essa capacidade de mudanças estruturais. Como que isso pode acontecer no fenômeno da dor? Ressignificar tudo isso através de sensações, emoções, experiências é muito importante. Tudo isso é muito importante, porque através da mudança de sensações, de emoções e experiências que você reproduz num corpo, durante um atendimento, você pode interagir com os gatilhos, que são gatilhos comportamentais e gatilhos que vão entrar ali no funcionamento emocional, para que você aprenda o quanto que é importante você melhorar essas percepções, tá? E aí eu digo para você o seguinte: quem sou eu? Porque quando eu falo de mim, ou quando eu falo das minhas definições que fazem sentido hoje ao que eu sou, eu falo de memórias, eu falo de crenças e eu falo de experiências que foram construídas ao longo da minha vida. E quando eu vou falar da minha dor, eu vou falar justamente, ou você, meu paciente, sobre como é a sua dor. A sua dor ela é totalmente diferente da minha, assim como a minha história é totalmente diferente da sua. Quando eu vou levar o meu entendimento, a minha memória, ou até mesmo as minhas lembranças sobre tudo aquilo de que eu fiz como fisioterapeuta e o que aconteceu isso, como aconteceu antes para eu chegar aonde eu estou, é muito diferente do que muito provavelmente um colega meu tenha passado. E aí eu venho falando sobre as experiências e a memória. A fáscia e a emoção são dois artifícios naturais do nosso corpo que vão restabelecer essas conexões da relação do movimento com o cérebro. E isso é muito importante. O porquê que é muito importante? Porque quando você constrói padrões positivos, uma rotina muito saudável, hábitos que
podem trazer essa engenharia natural, essa química mais saudável, trazendo um movimento e um comportamento muito melhor, faz com que a transmissão da informação que sai da mão e vai em direção, por exemplo, ao cérebro, antes que era de um jeito, que ia por um caminho, agora modifique esse caminho e vá por outro local. E aí, a fáscia é um tecido que conecta todas essas partes, que une e unifica como um circuito que nós conversamos lá no início, que é percebida no seu corpo através da tensão, seja ela a tensão do movimento, a tensão da dor, ou a tensão por conta da mudança aí da química, as sensações e as memórias. Mas todos temos isso. O que tem a ver tudo isso com a dor? Sim, todos nós temos a fáscia. Ela se comunica através de receptores que são muito mais rápidos do que a velocidade do som. Por isso mesmo, as sensações de dor são percebidas através do aumento da tensão no corpo antes mesmo da percepção lá no cérebro. Por quê? Porque ela recebe a inervação. Vocês lembram que eu falei do sistema nervoso autônomo lá no começo? Aquele local que se conecta com o sistema límbico? Isso mesmo. Ele conecta os nossos órgãos. Então, muitas vezes, quando uma sensação de dor lombar acontece, pode ser por uma disfunção do intestino, pode ser por uma intolerância que você tem nessa região do intestino e ainda não descobriu, pode ser por N motivos. Então, a fáscia entra na condição de dor, de percepção de dor neste lugar. E o que que ela faz? Ela unifica o corpo, ajudando ele a trabalhar em equipe. Ou seja, muitas vezes, quando eu tenho um problema no ombro, sim, pode estar relacionado a uma questão no meu quadril, a uma torção que aconteceu há muitos anos. Então, a fáscia vem para trazer esse novo olhar, o olhar da integralidade e da dependência do movimento no corpo. Só que aí existe o polo positivo e existe o polo negativo. Esse polo positivo da face, ele é mais colaborativo, tem maior maleabilidade no corpo, reproduz mais fluidez, se adapta com muito mais facilidade a um movimento, a um novo movimento. Já um polo negativo, de um corpo que é rígido e que tem dor, ele vai atrapalhar, porque vai aumentar a rigidez, vai trazer uma inflamação que pode se perdurar por muito tempo, vai causar dor e muitas vezes outros processos atrapalham e muito isso. Uma cicatriz, uma dificuldade na adaptação de um novo movimento e os pensamentos negativos. Um comportamento ou uma mudança de comportamento em um paciente que tem dor e que sofre de dor crônica precisa ser coletivo. Precisa ter ajuda da família, precisa ter ajuda do ambiente do corpo interno e ambiente do corpo externo, e precisa, sim, olhar para suas crenças e modificar elas como? A medicação funciona mais do que o movimento, isso é uma crença. Eu preciso ir no médico porque não resolve se eu não fizer mais nada. Antes de eu ir lá, eu não vou fazer nada porque não vai adiantar. E isso são construções de crenças, ok? E aí, quando a gente consegue trabalhar a questão da dor e vincular isso à fáscia, a gente vai conseguir fazer o quê? Esse cérebro vai ter uma plasticidade modificada. Lógico que isso leva tempo, precisa de consistência. O corpo vai mudar e se remodelar através das percepções, e como nós vimos lá no começo e no vídeo, a sensação do seu corpo muda. Muitas vezes, pessoas que têm essa alteração límbica, que têm alteração da dor crônica, ou é exageradamente aumentada um toque no corpo, ou muitas vezes é muito diminuída, demorando em determinados pontos do corpo a perceber uma sensação de dor, mas em outros locais ela pode ser hiperativada. E aí, como que eu posso transformar tudo isso? Através de um remodelamento cerebral, através de novos hábitos, para a gente criar novas vias no corpo, novas percepções e na região cerebral, transformar a neurogênese, o que é uma renovação, que é por meio do movimento, através da
transformação social, daquele movimento que constrói um corpo na integralidade, fazendo movimentos como yoga, pilates e outras terapias que podem olhar você como um todo e, através disso, criar mudanças neuronais, favorecendo o funcionamento e o remodelamento, sim, do cérebro. Mas eu falo de remodelamento, não que é das questões como se a gente pudesse modelar o cérebro novamente, mas um remodelamento celular, um remodelamento químico e que pode transmitir outras coisas e de maneira muito mais positiva para você nesse momento de dor. Então, quais estímulos podem remodelar o cérebro e melhorar a dor, como eu falei? É um tipo de movimento mais saudável, que vai se transformar através de elementos químicos que são produzidos naturalmente no nosso corpo, aumentando o senso de comunidade, dando vontade de estar mais em outros locais e de transformar a rotina dele de uma maneira muito mais comunitária e menos individualista, priorizar uma alimentação mais saudável e menos inflamatória e manter esse ciclo contínuo. Isso é o importante para a melhora da dor. E eu queria te dizer o seguinte: eu trabalho com dor há muitos anos e eu já tive pacientes, poucos, mas eu já tive pacientes em que eu não pude ajudar. E quando eu vejo que ele está muito conectado àquilo que os outros falam, mas não àquilo que ele percebe, ou até mesmo sobre a sua aceitação, é muito mais difícil melhorar essa dor. Existe, e é sim muito comum essa dor crônica que vem dos nossos nervos, das lesões que acontecem, por exemplo, nos nervos nervos cranianos ou dos nervos que saem da nossa coluna e que chegam em outros pontos, dificultando o nosso andar, diminuindo a força e até mesmo inviabilizando um bom movimento e até mesmo um bom caminhar. Mas o que eu tenho para te dizer nesse tempo todo é o seguinte: que quando você deixa a opinião do grupo ser muito mais forte do que a sua, fica difícil de poder melhorar um padrão que é extremamente único e seu. Então, eu tenho aqui para te dizer o seguinte: que é possível melhorar sim a dor crônica, que é possível sim transmitir informações de bem-estar saudáveis que vão fazer muita diferença no seu corpo. E ao longo de todos esses anos, eu vi muitas pessoas se libertarem da dor, fazendo um movimento consciente e gradativamente construindo padrões de comportamento e uma vida muito mais saudável. Eu sou muito grata de você estar aqui comigo hoje assistindo minha aula. Eu disponibilizo o meu nome para você aqui, o meu contato, o meu Instagram. E que se você tiver alguma dúvida ou precisar da minha ajuda, eu estou disponível para você. Eu agradeço demais a sua presença e até mais.